E nós, queridos, vamos agora abrir a palavra do nosso Deus, lá em Gênesis, capítulo 22. Mais um Dia dos Pais, que nós temos o grande privilégio de vivenciar nas nossas famílias. Alguns diferentes de outros, cada um deles trazendo as suas próprias circunstâncias das nossas vidas. Mas como é importante nós nos lembrarmos que é a palavra de Deus quem deve ser base para tudo aquilo que nós fazemos. É a palavra de Deus que deve nos conduzir em todos, absolutamente todos os momentos. É a palavra de Deus a única que tem o poder de manter você e eu, cada um de nós, firmes no caminho que Deus tem para as nossas vidas. Meus queridos, esta palavra, ela não está aqui por acaso. Ela não chegou até aqui de forma simples e fácil, facilitada, não. A Bíblia que chega nas suas mãos, ela passou por tantas e tantas circunstâncias ao longo da história. Momentos em que a Bíblia era proibida, momentos em que a palavra de Deus era queimada em praça pública, momentos em que os leitores desta palavra eram presos. Lugares aonde isto é assim ainda até hoje. Lugares aonde isto ainda vai acontecer. E eu e você temos o privilégio de tê-la com facilidade diante dos nossos olhos, nas nossas mãos, nos nossos lares. Faz uma conta rápida. Quantas Bíblias você tem em casa? Muitas. Alguns de nós têm em várias línguas, por exemplo. Alguns de nós têm versões e sempre talvez queremos mais uma versão. Na semana passada, uma irmã lá na EBD disse o seguinte: se tivesse um prêmio que fosse uma Bíblia de estudo, eu queria. Ela estava sentada bem atrás de mim, eu escutei. Privilégio. Mas para quê? Se não for para embasar os nossos dias, se não for para fortalecer os nossos passos, se nós não a utilizarmos para que ela faça diferença, então eu que sou um conhecedor e um leitor da Bíblia, eu preciso viver de forma diferente. A Bíblia precisa fazer diferença na minha vida. Você que conhece e que tem a Bíblia nas suas mãos, você precisa fazer diferente do que os outros que não a conhecem, que não a têm, fariam ou estão fazendo. E nesse texto do capítulo 22 de Gênesis, eu quero desafiar cada um de nós a entendermos, nosso título é Amor de Pai. E aí nós vamos entender que ser pai e amar como um pai, ser um pai que demonstra amor e que ama de verdade, nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Não é só nos momentos em que nós escolhemos como esses momentos vão acontecer, como eles vão transcorrer, mas tem uma grande lição que Deus quer ensinar a você. E antes mesmo de nós lermos, eu quero que você peça ao Senhor que ensine ao seu coração esta grande lição. Eu posso apresentar várias delas, mas eu não sei qual destas é aquela que Deus escolheu para o seu coração nesta noite. Se é uma, se é duas, todas elas. Eu não sei se são algumas coisas fáceis de serem aplicadas,
ou alguma delas muito difícil de ser aplicada. O que eu sei é que Deus tem, sim, orientação para cada um de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, louvamos o Teu nome, Senhor, porque em todas as coisas a Tua palavra nos diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Obrigado a Deus por esse grande amor que nesta noite nós vamos poder pensar e falar um pouquinho mais. Obrigado por esse grande amor a Deus que não é só uma história, mas que é realidade nas nossas vidas. Obrigado por esse grande amor que não tem só alcançado alguns, mas tem alcançado a cada um de nós, e todos nós, indistintamente, ó Deus, somos alvo do Teu amor. Obrigado por isso. Que o Senhor, ó Deus, nesta noite, possa ser glorificado nas nossas vidas. E que, ó Deus, nós possamos sair daqui entendendo um pouquinho mais da forma como o Senhor deseja trabalhar nas nossas vidas. Então, ó Deus, usa a Tua palavra agora para nos desafiar. Usa a Tua palavra, ó Deus, para nos orientar. Usa a Tua palavra, ó Deus, para corrigir algum rumo das nossas vidas. Usa a Tua palavra, ó Deus, para que nós, pais, possamos, ó Deus, seguir o Teu exemplo. Possamos aprender com o Senhor. Usa, Senhor Deus, tudo aquilo que vamos falar agora, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, vamos então ler Gênesis capítulo 22. Eu vou ler do verso 1 e vou até o verso número 12. Você pode acompanhar a palavra de Deus, ela diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu ao longe o lugar. E então disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos para vós. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e também a faca. E caminhando, os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque lhe perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu ali um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, sobre a lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, disse ele. Não toque no rapaz, respondeu o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Meus queridos, lá no versículo número 8, o finalzinho dele, e também o finalzinho do versículo número 7, tem uma expressão que sempre me chamou muito a atenção.
Uma expressão que me impacta sobremaneira, que diz o seguinte, que naquele momento em que Abraão estava indo levar o seu filho para ser sacrificado, os dois caminhavam juntos, lado a lado. Não ia um na frente, o outro atrás, um lá longe e o outro mais afastado. Os dois estavam caminhando juntos. O texto nos fala sobre uma prova de amor. Um amor que é, acima de tudo, um amor incondicional. Um amor que está acima de todas as outras coisas, mas também um amor que é capaz de oferecer e de entregar a Deus aquilo que se tem de melhor. Tem aqui uma expressão de amor que é de Abraão para com o seu filho. Tem uma expressão que é de Abraão com o seu Deus. Tem uma expressão aqui de amor do filho Isaque com o seu pai. Tem uma expressão de submissão aqui do filho Isaque para com o seu pai. Tem uma expressão de submissão de Abraão como filho de Deus a Deus, como o Pai Supremo. Fica na minha mente a pergunta: o que faz Abraão caminhar lado a lado com o seu filho, tendo em mente aquilo que Deus diz: me sacrifica o seu filho? Na mente de Abraão, meus queridos, existe algo parecido com: não importa o que vai acontecer, vai valer a pena. Se Deus me pede isso, vai valer a pena. Como nós precisamos dessa expressão nas nossas vidas. Como nós precisamos dessa certeza no nosso viver. Certeza de que vai valer a pena. De que aquilo que nós estamos vivendo hoje, ou aquilo que nós venhamos a viver em algum momento do futuro, vale a pena. Nada está sendo em vão se estamos vivendo no centro da vontade do nosso Deus. Se Deus é aquele que conduz os nossos passos, se Deus é aquele que nos pede e é aquele a quem nós obedecemos, se Deus é aquele que é a inspiração para tudo que nós estamos fazendo, se o nosso motivo está em Deus, sempre vale a pena. Como vale a pena nós oferecemos a Deus tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. Mas eu quero então, nessa noite, pensar nessa expressão que nos faz importante nesta noite. Amor de pai. Como é o amor de um pai? E eu queria então que você pudesse visualizar Abraão, o pai, ensinando uma série de coisas ao seu filho. Esses ensinamentos, eles só são possíveis por causa do amor. Talvez essa é uma das expressões que você precisa se lembrar quando nós tivermos terminado este momento. Existem muitas coisas que nós vivemos. Muitas vezes nós tentamos e imaginamos que estamos ensinando coisas uns para os outros. Talvez você, pai, imagina que tem ensinado tantas coisas para o seu filho, mas o ensino acontece no meio do amar. É amando que nós conseguimos ensinar uma série de coisas. As expressões mais importantes, elas são para serem vivenciadas em amor, por causa do amor, inspiradas pelo amor. Perceba só aquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. Eu quero voltar a algumas expressões que dizem o seguinte. Logo no primeiro versículo, a palavra de Deus diz que Deus coloca Abraão à prova, e então, quando Deus chama Abraão, ele responde: eis-me aqui. Eis-me aqui significa uma rendição,
não só eu estou aqui. É mais ou menos o seguinte: quando alguém vira para você, a pessoa já sabe que você está ali. A pessoa olha para você, a pessoa está vendo você ali. Então não é dizer estou aqui e só. O eis-me aqui é uma expressão de pode contar comigo. É uma expressão de eu estou aqui, custe o que custar. O que é que precisa? O que eu preciso fazer? De que forma eu posso responder? E é isso então que Abraão faz quando ele diz: eis-me aqui. Senhor, o Senhor pode contar comigo, eu não vou me esconder do Senhor, eu não vou fugir do Senhor, eu não vou fugir da tua presença, eu estou aqui para o Senhor. No que é que o Senhor precisa de mim? E aí então nós todos sabemos que Deus não precisa de nós. Mas Deus se alegra, Deus se agrada quando nós nos oferecemos, quando nós nos apresentamos, que é o oposto de fugir, de nos escondermos, de tentarmos ficar no cantinho. É quando nós não temos medo do que vem pela frente. Tenta lembrar quando alguém chama você. Existem momentos quando você imagina que aquilo que quer falar com você seja algo bom, positivo, e você está totalmente disposto a ir lá e perguntar: o que é que você precisa de mim? Mas também existem alguns momentos quando nós temos medo, momentos quando nós queremos fugir, momentos quando nós queremos sim nos esconder. A expressão de Abraão a Deus dizendo: eis-me aqui, é parte da certeza de que tudo que vier de Deus é bom, é agradável. É como se Abraão conhecesse já uma expressão que nós conhecemos, que diz o seguinte, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Tudo aquilo que vem de Deus é bom. Tudo aquilo que vem de Deus é agradável. Tudo aquilo que vem de Deus é perfeito. Então Abraão agora está demonstrando para o seu filho, quando ele diz: olha, meu filho, Deus me chamou, Deus veio conversar comigo, Deus me chamou pelo nome e eu disse: eis-me aqui. E aí talvez o filho poderia perguntar ao pai: pai, por que o Senhor respondeu assim? Porque, filho, todas as vezes que Deus chama, eu sei que aquilo que Deus tem para mim é algo bom, é agradável. Por quê? Porque é de Deus. Então eu não fujo de Deus, eu não me escondo da presença de Deus. E aqui, então, quando eu uso essa expressão, esconder da presença de Deus, vem à minha mente um personagem. Qual é o personagem que vem na sua mente? Alguém que a Bíblia diz que se escondeu de Deus. Quem? Lembra? Lá no iniciozinho, Adão, onde você está? E a palavra de Deus diz que depois de terem pecado, Adão e Eva, eles se escondem. Eles querem fugir de Deus. Meus queridos, essa é a expressão que está no coração de Abraão. Eu tenho certeza de que vale a pena. Se vem de Deus, vale a pena. Ah, meus queridos, como nós precisamos viver isso nas nossas vidas. Como nós precisamos aprender isso de forma prática, não só da boca para fora. Como é importante nós conseguirmos demonstrar que tudo que vem de Deus, nós temos certeza absoluta de que vai valer a pena. Seja a prova ou a experiência mais estranha, como essa, quando Deus, no versículo número 2, diz: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu te indicarei.
aquilo que Deus iria dizer, antes mesmo de ouvir Deus, ele já tinha a certeza, é bom, porque vem de Deus. E agora, enquanto ele começa a ouvir, leva o teu filho em tal direção, sacrifica-o ali. Talvez, meus queridos, até aqui seria algo muito ruim. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Se o versículo 2 dissesse assim: pega teu filho, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifica-o ali. Se parasse aqui o texto, se o texto não continuasse dizendo sacrifica-o como holocausto. Sacrificar como holocausto é fazer dele uma oferta ao Senhor. É fazer dele aquilo que é agradável ao Senhor. É fazer dele aquilo que vai fazer com que Deus receba a minha vida. É fazer dele aquilo que o Senhor deseja. E aí então, meus queridos, quando a palavra de Deus diz sacrifica-o como holocausto, significa é para mim. Transforma ele como parte do teu culto a mim. É isso que Deus está pedindo. Deus está pedindo a Abraão que coloque o seu filho como parte do seu culto. E aí, quando eu olho para nós aqui no século 21, tanto tempo longe deste momento, eu queria fazer uma pergunta para nós, principalmente nós, pais, aqui presentes. Você que está nos ouvindo. Você tem feito do seu papel de pai um culto ao Senhor? Você tem aproveitado as oportunidades de cultuar a Deus sendo pai? Ser pai é a oportunidade que Deus vai dando e vai abrindo dia a dia de nós nos aproximarmos de Deus. O cultuar era a oportunidade que Abraão tinha de entregar a Deus aquilo que ele tinha. E se entregava o quê? Aquilo que se tinha de melhor. Não é? Entrega o que você tem de melhor. O que é o melhor que eu, pai, você, pai, cada um de nós temos nessa noite. Você está disposto a entregar a Deus? Você está disposto a entregar nas mãos de Deus o seu filho, a sua filha, como prova de que você deseja cultuar e agradar o coração de Deus? Ou você deseja esconder aquilo para que Deus não chegue perto, para que Deus não coloque a mão? Ah, meus queridos, como nós nos preocupamos com os nossos filhos, como nós nos acostumamos tantas e tantas vezes a conversar, pai e mãe, muitas vezes conversando sobre um filho, sobre o outro, sobre a necessidade de um, sobre a necessidade do outro, sobre a circunstância que esse está vivendo, sobre as aflições que existem nos nossos corações, sobre o futuro do outro. Mas não existe nada que nós possamos fazer de melhor do que oferecer os nossos filhos ao nosso Deus. Que tal você experimentar fazer isso nessa noite? Nós facilmente fazemos isso quando estamos desesperados, quando alguma coisa não vai bem. Talvez quando você vê o seu filho numa cama de hospital, talvez quando o médico vem e traz uma notícia muito ruim, talvez quando o filho está prestes a ser desenganado pelos médicos, então a gente consegue sim ver pais, mães entregando. Alguém disse uma certa vez que
Existem orações de entrega mais sinceras, muitas vezes, nos hospitais do que nas igrejas. Será isso possível? Também na minha e na sua vida? Aí então a entrega é só por causa do desespero? É porque eu não posso fazer mais nada? É porque escapou do meu controle? Então agora eu vou entregar a Deus? Meus queridos, Abraão demonstra amar a Deus, e ele continua amando o seu filho, porque ele está entregando não só aquilo que ele tem de melhor para Deus, mas ele está entregando o seu filho para aquele que é o melhor, para aquele que é o maior. Entregar o meu filho e a minha filha ao Senhor é a melhor coisa que eu posso fazer. E então, depois de entregar, eu preciso permitir que Deus continue cuidando de todos os outros passos. Tudo aquilo que vem pela frente, agora está nas mãos de Deus. E é por causa disso que a palavra de Deus diz que os dois vão caminhando lado a lado. Talvez é um daqueles momentos quando você está de mãos dadas com o seu filho. Talvez esse é um daqueles momentos quando você está abraçado com o seu filho, com a sua filha. Caminhar juntos na direção do melhor que Deus tem para nós. O exemplo de Abraão faz diferença ao longo de toda a vida de Isaque, o seu filho. Aquele filho aprendeu sobre o que é relacionamento com Deus através do relacionamento que ele viu o pai tendo obediência, coragem, a capacidade de enfrentar aquela circunstância. Abraão não diz: Deus, isso é demais para mim, é difícil demais. Deus, como o Senhor tem coragem de pedir a um pai que sacrifique o seu filho? Abraão não faz absolutamente nada disso. E Abraão demonstra que ali atrás, quando ele disse: eis-me aqui, era real. Era verdadeiro, ele estava falando sério quando ele disse: pode contar comigo, eu não vou fugir, eu não vou me afastar daquilo que o Senhor queira de mim, aquilo que o Senhor queira para a minha vida. Por isso, a palavra de Deus diz que logo na manhã seguinte, é assim que começa o verso número 3. Logo na manhã seguinte, Abraão se levanta, prepara o jumento, leva consigo 2 dos seus servos e o seu filho Isaque, vai lá, corta lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. E aí então a palavra de Deus nos mostra, era muito sério quando ele disse: eis-me aqui, eu estou aqui de verdade. Você consegue dizer a Deus de verdade: Deus, dispõe da minha vida, faz aquilo que o Senhor quer comigo, com a minha casa, com os meus filhos, com os meus bens, com tudo aquilo que eu sou. Meus queridos, confiar em Deus quando tudo vai bem, confiar em Deus quando não existem lágrimas para rolar nos nossos rostos. Confiar em Deus quando confiar significa só uma expressão bonita, gostosa e fácil de oferecer, é muito fácil. Faz parte. Precisamos sim dizer, precisamos sim declarar, mas precisamos ser capazes de ir um pouquinho mais na direção daquilo que Deus de fato estiver pedindo a cada um de nós. Nós descobrimos ali, naquele caminhar juntos, que podia ser o último, e que na mente de Abraão e na mente de Isaque, provavelmente eles estavam pensando: esta é a última chance que nós temos. Ao longo das nossas vidas, de fato, nós nunca saberemos quando vai ser a última chance.
O depois da última chance, quando vê, chegou. E ou estamos preparados agora, ou quando o momento passa, já não adianta mais. Você está pronto para transformar esta noite no último momento junto com seus filhos? Você está pronto, você filho, está pronto a transformar esta noite no último momento junto com o seu pai? Se você soubesse que esse é o último momento, você pai, você filho, como você viveria essa oportunidade? Essa é a grande realidade das nossas vidas. De vez em quando somos confrontados com esta verdade. Mas parece que depois de algum tempo nós nos esquecemos disso, não é? Parece que depois de algum tempo nós perdemos essa urgência. Talvez aquilo que eu preciso fazer agora é só agora. É a última chance, é a última oportunidade. Demonstrar o meu amor para o meu Deus é agora. Demonstrar o meu amor pelos meus filhos é agora. Demonstrar o meu amor pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus irmãos é agora. Mas não é um agora atemorizado, assustado. Não, é aproveitando a oportunidade. Que eu não sei até quando será, não sei quantas outras haverão. Mas eu consigo imaginar os dois aproveitando aquele momento. Mas, meus queridos, aquele também é um momento de muita sinceridade. Por quê? Porque enquanto eles estão caminhando juntos, o versículo número 7 diz que Isaac diz a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão responde, sim, meu filho. Quando Isaac chama, Abraão também não se esquiva de conversar com seu filho. Ele não fica pensando, o que será que esse piá quer perguntar? O que será que ele quer dizer? E aí, então, assim como muitas vezes nós fazemos, ele poderia fazer de conta que não ouviu. Ele poderia dizer, filho, espera um pouquinho. Assim que a gente chegar lá em cima, a gente conversa um pouquinho mais. Não, ele está disponível para o filho. O filho quer aquele momento com o pai, ele quer conversar com o pai, e o pai então está disponível para o filho. Isso é um relacionamento de amor entre pai e filho. Pais e filhos precisam, nos momentos mais difíceis, ser capazes de conversar. Você filho, você pai, tem aproveitado essas oportunidades? Sabe, meus queridos, às vezes nós transformamos o nosso dia a dia num brigar, bronquear, reclamar. Às vezes, quando nos aproximamos uns dos outros, nós já enxergamos alguma coisa ruim. E olha só, aquilo que Isaac tem para perguntar ao seu pai, não é reclamando de uma circunstância, mas é em busca de uma solução. Dá uma olhadinha. Sim, meu filho, respondeu Abraão, e Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele não está reclamando, ele não está olhando só a dificuldade, ele está em busca da solução. Quando nós nos aproximamos uns dos outros, precisamos ser capazes de querer a solução. As nossas vidas já estão cheias demais de problemas, de dificuldades. Quem de nós vai dizer, eu vou ser aquele que busca a saída, busca a solução? Eu quero ir na direção daquilo que resolve, daquilo que conserta, seja qual for a dificuldade. E Abraão, então, sabiamente, verdadeiramente e inspirado por Deus, aponta que Deus é aquele que provê solução para todas as coisas. Não importa qual é a dificuldade, não importa qual é o problema, Deus tem a solução. Amém, irmãos? Amém.
Deus é a solução para absolutamente todas as coisas. O Senhor mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E aí então, os dois continuam caminhando lado a lado. Sabe o que isso demonstra também para mim? Isaac se contenta. Vamos deixar isso nas mãos de Deus. É isso que ele escuta. Ele podia reclamar, mas como assim? Não, eu quero uma saída diferente. Eu quero uma solução que eu consiga visualizar. Não, vamos confiar. Vamos esperar. Esse é um pai que, por amor a Deus e também por amor ao seu próprio filho, está ensinando o seu filho a se relacionar com o Senhor Deus. Por quê? Porque é isso que ele aprendeu. Ele aprendeu a andar com Deus. Desde lá de trás, quando Abraão ouviu Deus dizendo para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele aprendeu que é eu e Deus, e isso é suficiente. As respostas estão na mão de Deus, na boca de Deus, na mente de Deus, no coração de Deus. Então eu vou esperar por Deus, e é isso que ele ensina o seu filho. E aí então os dois se tranquilizam e continuam andando lado a lado. E a palavra de Deus então continua nos dizendo: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão constrói um altar. Significa que esse lugar e aquilo que vai acontecer aqui é para Deus. Meu filho, aprende isso. Agora, o personagem mais importante não sou eu. O personagem mais importante não é você, meu filho. O personagem mais importante aqui é o nosso Deus. E é por causa disso que, chegando ali, eles começam então a construir um altar. E sobre esse altar, então, a palavra de Deus diz que ele arruma lenha. E aí então, ele amarra seu filho Isaque, coloca ele sobre o altar, sobre a lenha. Isaque ali, bem tranquilo, obediente. Abraão não dá uma injeção calmante. Não. Ele simplesmente precisa contar ali com a confiança que o filho precisa ter nele. E a confiança que o filho está aprendendo a ter no Senhor Deus. Por isso, tudo está pronto. Isaque agora está sobre o altar. Isaque está amarrado sobre o altar. Abraão pega a faca, ergue a sua mão, e aí então a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor chama do céu: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Sabe, queridos, se Abraão, quando ouviu o chamado de Deus antes, Abraão, se ele não tivesse sido capaz de dizer: eis-me aqui, agora, ele também não seria capaz de dizer: eis-me aqui. O primeiro eis-me aqui é aquele que coloca Abraão em dificuldade. E esse é aquele que tira Abraão da dificuldade. Como é importante nós dependemos de Deus. Como é importante nós termos o nosso dizer diante de Deus sempre da mesma forma. Aquilo que você responde a Deus quando as coisas estão boas, é aquilo que você vai responder a Deus também quando as coisas estiverem ruins. Quando for fácil ou quando for difícil, você não sabe o que Deus está realizando. Você não consegue entender, mas você consegue crer. E aí então Deus chama Abraão e ele responde exatamente da mesma forma: não toque no rapaz, diz o anjo do Senhor, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não lhe negou o seu filho, o seu único filho. Eu quero convidar você, pai, para agora entregar a Deus os seus filhos.
Eu não sei o que significa esse entregar aí no seu coração. Eu não sei de que forma isso pode ser difícil, penoso, custoso mesmo. Eu não sei de que forma isso pode ser um grande alívio. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu queria desafiar você a entregar os seus filhos na presença de Deus. Não é um entregar desesperado, não. É o entregar com a certeza de que na presença do meu Deus, os meus filhos estão bem cuidados, bem supridos. Mas eu não quero deixar você, mãe, de fora desse momento. Então eu quero convidar você, pai, mãe, a entregar os seus filhos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei qual é a circunstância, não sei qual é a dificuldade, não sei qual é o desafio, mas eu sei que Deus tem a solução para absolutamente todas as coisas. Eu sei que nesta noite, quando nós ouvimos falar sobre o amor de um pai, temos Abraão como exemplo, temos o Senhor Deus como exemplo, temos Isaac como exemplo de filho. Quantos exemplos que precisam ser agora seguidos por mim, por você, por cada um de nós. Vamos orar? Peça ao Senhor, Senhor, toma conta dos meus filhos. Eu te entrego totalmente o meu filho, minha filha, o primeiro, o segundo, o terceiro, cada um deles. Lembra de cada um deles agora. Coloca pelo nome. Talvez essa é a hora também de você lembrar da dificuldade, do problema, daquilo que ele precisa, daquilo que ela precisa. Coloca diante de Deus. Lembra, Deus é aquele que pode todas as coisas. É aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Pai amado, louvamos o teu nome, Senhor Deus, porque não existe nenhuma dificuldade que o Senhor não saiba, não conheça, e que o Senhor mesmo não esteja gerenciando. Porque o Senhor que é dono das nossas vidas, o Senhor que está, ó Deus, cuidando do dia a dia de cada um de nós, é o Senhor quem tem saída, tem soluções. Nos ensina, ó Deus, com o exemplo de Abraão e também de Isaac, a deixarmos, ó Deus, todas as coisas na Tua presença. Nos permite, ó Deus, vivenciarmos o amor do Senhor em cada um dos nossos corações. Obrigado a Deus porque o Senhor sempre proveu para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor proveu, o Senhor Jesus, que é saída, que é solução para os nossos pecados. E é aquele que pode nos reaproximar de Ti todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor continua aqui. Obrigado porque mesmo no meio das dificuldades o Senhor está presente e nós podemos reconhecer isso. Continua, Pai, com cada um de nós. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus.